Olá, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo, 20 horas aqui em Brasília. Hoje mais uma live do projeto Mulheres Reais. Nesse projeto de 2023, em que a gente vai conversar sobre o nosso futuro, sobre como a gente tem se preparado para a chegada do futuro, como a gente tem se preparado para envelhecer. Porque só não envelhece quem morre antes. Todo mundo quer envelhecer, né? A nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial. É a Aline Bertolozzi. Aline, tá certo seu nome? E aí, eu conheci a Aline de uma maneira muito diferente, assim. Eu vi um comentário dela num post do Instagram e falei assim, poxa, essa mulher é diferente. Essa mulher, ela tem um pensamento disruptivo aqui. Me atraiu, chamei ela no privado e a gente conversou e realmente era uma mulher com uma história incrível que hoje ela vai compartilhar conosco. Ela já está aqui, eu vou adicioná-la aqui para a gente conversar. Dela aqui. Boa noite, Mônica. Boa noite, Geni. Muito obrigada pela presença de você. Ei, Aline! Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite, incrível. Você já contou um pouquinho como a forma inusitada que a gente se conheceu, foi muito legal. Verdade. Aqui, adorei esse óculos azul. Ah, é, esse aqui é poderoso. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu vou me apresentar para todo mundo que está chegando, para a audiência que não me conhece ainda. Vou passar para você. Eu tô achando que essa luz. Deixa eu ver se melhora. Vamos testar. Aí, Aline, eu vou me apresentar e vou passar para você, tá bom? E aí a gente começa a Tá bom. conversar. Tá? Pessoal, boa noite. Eu sou a Graziela Fernandes. Eu sou a idealizadora do projeto Mulheres Reais, que é um projeto que a gente compartilha informações, compartilha vivências, de forma que outras mulheres possam aprender, possam se reconhecer naquela história e apropriar para ela. Então, hoje, a nossa convidada é a Aline, e eu vou passar a palavra para ela mesma se apresentar. Ah, que legal. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda, obrigada, viu? Bom, eu sou a Aline Bertolozzi. Você falou direitinho o meu nome no início. Gente, eu não sou formada em nada, e quanto isso é libertador, né? A gente poder dizer eu não sou nada, porque não sendo nada, a gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu sou um pouco psicóloga, um pouco médica, um pouco fisioterapeuta, um pouco de tudo, terapeuta ocupacional, enfim. Hoje eu sou uma multi pessoa para cuidar do meu filho. A minha história é conhecida pela história do Léo. E só que existe uma Aline antes dessa história do Léo, né? E é uma história que eu quase nunca conto, eu quase nunca falo sobre a Aline, né? Antes do Léo, né? Então hoje a história é sobre a minha trajetória, como o Léo entrou na minha vida para acrescentar ainda mais. E a gente vai fazer um bate-papo super gostoso. Para as pessoas que me seguem que não estavam vendo a live antes da Graziella me convidar, a gente se conheceu através de um post. Foi um post do Piangers que eu fiz um comentário com a minha ânsia de falar, gente, vamos viver, vamos viver. Eu quis gritar num post dele isso, e a Graziella me chamou e a gente começou a conversar em muita sinergia. Então, hoje à noite é pra gente bater papo. É isso aí. Boa noite para quem está entrando. Entraram várias pessoas depois. Sejam todos bem-vindos. Aline, primeiro que eu te apelidei de All in One. Não foi à toa, né? Porque tem um post seu que você demonstra, você fazendo fisioterapia, você carregando como babá, você fazendo serviço doméstico. Então, quer dizer, você acaba que é tudo. Você não tem uma formação acadêmica, mas você desenvolve um pouquinho de cada coisa e brilhantemente. Parabéns, já quero enaltecer isso aqui. É a parte legal, né? Quando a gente não tem um diploma que trava a gente, falar, não, eu sou formada em alguma coisa, você se abre para aprender muitas coisas, né? E como a minha rotina ela é intensa, porque meu filho tem um home care, mas sou eu quem faço todas as coisas, as pessoas acreditam que pela leveza que a gente leva, eu tenho uma equipe grande. E aquele post foi uma brincadeira para dizer que a equipe sou eu, né? Na verdade, a equipe é eu, é meu marido, é minha família, é minha rede de apoio, né? Mas Aline, só para a gente situar os nossos
as pessoas que estão aqui compartilhando conosco essa live, explica só um pouquinho quem é o Léo, o que ele tem, o que acontece em volta disso, porque o seu Instagram é o Juntos pelo Léo. E aí desperta uma curiosidade, só para a gente situar, porque a gente vai entrar na sua história. Bom, o Léo foi diagnosticado com uma síndrome raríssima chamada síndrome de Caus. É uma obstrução das vias aéreas e ele não tinha nenhuma chance de nascer. E aí a gente foi atrás de especialistas que dessem alguma mínima chance dele pelo menos nascer. E então a gente foi a segunda família do mundo a fazer uma cirurgia de traqueostomia intraútero. E aí o Léo acabou nascendo prematuro extremo e teve diversas complicações, enfim. Então o Léo hoje é uma criança que perdeu o intestino, ele não se alimenta, ele usa tráqueo, ele tem gastro, ele acabou ficando com paralisia cerebral, ele teve diversas complicações decorrentes à prematuridade extrema, né? Então hoje a gente optou por uma forma de viver de home care, mas sem nenhum profissional, foi uma escolha nossa, a gente poderia ter enfermeiros assessorando a gente em casa, mas a gente escolheu que essa é a nossa missão, a gente vai fazer ela da melhor forma. E essa é um pouco da minha história com o Léo. O Léo fez 8 anos a semana passada, contrariando tudo que os médicos diziam, que não ia nascer, que se nascer, depois que nasceu que não ia sobreviver, que só ia viver 5 anos. Então, o Léo é a minha maior história de superação, né? Então, esse é... Nós ainda vamos... A gente vai retomar essa história, porque ela não pode deixar de ser contada, mas eu quero voltar na Aline adolescente, que hoje eu conheci um pouquinho a história e me surpreendeu. Você pode começar a contar pra gente a sua história? Claro, com certeza. Bom, eu vou começar da Aline criança, né? Bom, eu sou filha de um casal incrível. Meus pais me deram tudo que eu precisava pra vida, sabe? Me ensinaram tudo que eu precisava. Que pra gente conquistar o que a gente quiser na vida, a gente precisa ter caráter, a gente precisa ter... ser bom para as pessoas, enfim, eles me deram tudo. Meu pai passou por uma crise financeira uma determinada fase da vida e ele perdeu tudo. E a gente foi morar de favor no fundo do quintal da casa da minha avó. Era uma casa bem simples, com telha de amianto, 2 cômodos apenas. A gente passou uma fase muito ruim. E eu era muito criança, eu não tinha muita noção daquilo tudo, né? Mas também eu não me sentia vítima da minha história, né? Eu entendia que eu era refém das atitudes dos meus pais até algum momento. Teve um momento na minha vida, por volta dos 13 anos, que eu tive um estalo. E foi assim, pera lá, a vida que eu quero depende única e exclusivamente de mim. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu sei fazer o bem, eu sei ser direita. Meus pais sempre falaram, preserva o seu nome, cuida das pessoas, faz o bem que as coisas acontecem. E aí eu fui atrás do meu primeiro emprego com 13 anos. E aí minha mãe falou, você tá louca? Só um minutinho. Pessoal, eu vou te interromper um pouquinho. Eu vou chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, porque em toda fala sua, você solta-se um código fantástico. E é importante a gente reter, porque a gente não quer perder a história. Então, você vai falando, a gente está envolvida na história, mas você fala coisas muito ricas, sabe? Que a gente precisa pensar. Sabe aquela frase que merece uma paradinha, uma analisada? Então, você já falou aí que seus pais te tornaram rica de amor, de afeto. Poxa, o mundo é carente disso, né? Então, isso é tão rico. E você falar que o que vale é isso, e não o dinheiro, só o dinheiro. Porque quando a gente fala rico, a gente associa a grana, a dinheiro. E aí, por favor, pessoal, preste atenção nas falas da Aline, que ela solta muita sabedoria, assim, leve, naturalmente. Então a gente tem que beber essa fonte. Aline, desculpa te interromper, pode continuar. É isso aí, a gente era muito pobre de dinheiro, mas a gente era muito rico de união, de família, de amor, de valores, de princípios. Meus pais sempre deram isso pra gente, né? E então, aquela fase, ela me incomodava demais, porque eu não pude ter muitos amigos, eu não tinha uma casa decente para levar os meus amigos. Era uma fase bem difícil, eu era muito criança, eu não tinha muita noção de como formatar na minha cabeça aquela situação. Mas eu sabia que em algum momento ia depender só de mim, né? Então foi quando eu, aos 13 anos, falei, pera, se depende de mim, eu vou lá, vou fazer, né? E arrumei um emprego numa loja no centro da cidade. Minha mãe falou, você tá louca, você não vai trabalhar com 13 anos, não se trabalha, você tem que estudar, né? Enfim, não deixou eu trabalhar. Mas eu não desisti, porque eu sou casca grossa. Arrumei um outro emprego num despachante próximo à minha casa e comecei a trabalhar.
E aí eu comecei a ver que, de fato, a vida é assim, né? Se você quer mudar o seu futuro, você tem que fazer o seu futuro. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer. Elas vão acontecendo no momento. Você precisa estar em movimento, né? Enfim, aí eu comecei a trabalhar, né, muito cedo e comecei a aprender muito sobre a vida muito cedo, né? E comecei a namorar cedo, né? Comecei a namorar com o Rodrigo com 15 anos. A gente já tinha vários planos, enfim. É, muitas pessoas nunca acreditaram em mim, assim, sabe? Ah, você nunca vai ser ninguém na vida. Nossa, o que você pode ser, né? Onde você vai chegar? Enfim. E eu nunca deixei que essas crenças que as pessoas jogavam em mim fosse, de fato, me nortear, né? Não, ninguém sabe onde eu vou chegar, né? Eu vou até onde for. E aí, arrumei um emprego de assistente de vendas. Você perguntou alguma coisa? Deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Parece que a live está travando. Tá travando? Pessoal, me dá um feedback se ela está travando. Se ela estiver travando, quem está travando? Se é a Aline ou se sou eu. Porque aí a gente tem que passar para o 4G. Quem está nos assistindo pode dar esse feedback, por favor. Para mim. Para você estava normal, Aline? Normal. Vamos ver se o pessoal sinaliza aqui pra gente. Vamos ficar. Não é a Aline, não. Então, eu acho que eu vou passar o meu 4G de uma vez antes que ele me derrube. Tá tudo ok. Aí. Voltou? Voltou. Tô te vendo normal. Voltou. Então vamos lá. Então tá. Enfim. Então vamos, Aline, por favor. Aí, bom, eu comecei a trabalhar como assistente de vendas numa empresa e a gente tinha um bom cliente e eu basicamente trabalhava para atender esse único cliente. E eu fui trabalhando, eu me dava bem, enfim, eu sempre fui muito raçuda, né? Daquela de, meu, tem que fazer, eu faço, não tem problema. Eis que a empresa perdeu o contrato desse cliente, né? E eu, que era uma pessoa que trabalhava exclusivamente para esse cliente, fiquei descartável para a empresa. Mas meu chefe gostava de mim e ele acabou fazendo uma proposta para mim. E falou assim, Aline, você não quer se tornar uma vendedora? É o seguinte, a gente vai te dar uma comissão 0,05, tipo, era só um incentivo para eu começar a trabalhar e você tenta buscar os clientes aí. A gente tem um cliente aí que não vai com ninguém, a gente te dá com essa comissão bem baixa, você topa? Tinha nada a perder, eu era jovem, eu falei, super topo. A sorte conspirou ao meu favor e aí eu vendi muito aquele mês. Nossa senhora, eu ganhava acho que R$ 1.000 de salário. E nesse primeiro mês de vendedora, eu tinha uma comissão de R$ 40 mil para receber. Isso há muitos anos atrás, em 2003. É E como aí, se fosse. São quase 2 anos de emprego. Quase 2 anos de salário. Era um absurdo. Se você fosse juntar o seu salário integral. Cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Gente, eu tava, né, até pouco tempo atrás, eu tava morando numa casa precária, enfim, tava toda feliz, né, me achando. Eis que meu chefe falou pra mim assim, então, a gente não vai te pagar. A gente acha que você não merece, porque você era até o mês passado, você era uma assistente, e agora você vai ganhar muito, e enfim, me mandaram embora. E eu nunca tinha entendido isso, né? Você performar bem e ser demitida, né? Mas eu fui demitida. E aí, nesse dia, eu saí com a... Aline, então já vem um acúmulo assim, de decepções, vamos dizer assim. Você foi morar, você vai começou a me ensinar muito cedo, sabe? A vida começou a me ensinar muito cedo como que é a vida, né? Porque a vida não é esse mar de flores que a gente vê por aí, né? Tem tanta coisa estranha por aí. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás, não tinha R$ 1. Sabe o que é não ter R$ 1? Eu tinha só a minha força de vontade, um monte de boleto para pagar, porque eu tinha acabado de morar junto com o Rodrigo e falei, cara, não tem, agora tem que correr atrás, agora não tem mais o que fazer. Fui para uma outra empresa e todos os clientes que acabaram sendo meus clientes acabaram indo comigo para essa empresa, né? Meu ex-diretor desesperado, está roubando os clientes, eu não estou roubando nada, estou fazendo minha parte, né? Você me deixou na mão, as pessoas estão me procurando e eu tô indo. Até as nossas convidadas aqui, elas já estão comentando, como assim? Que ingratos! Realmente, né? Aí
depois ainda acha que você roubou os clientes deles, os clientes que eram da empresa, e ainda te ameaçam, te ligam desaforados e não quiseram pagar quando você estava lá. Tinha que ter Não. pagado dobrado para reter esse talento. Pois é, mas é que na época, assim, eu era uma menina tão simples, tão sem vivência, que eles acharam que, enfim, né, que não estavam perdendo grandes coisas, né? De fato, assim, mas a vida deu voltas. Hoje eu já pude conversar com, eu nunca recebi, também nunca processei, nunca fiz nada. Hoje eu já consegui conversar com eles sobre isso, houve um arrependimento, porque aí, de fato, eu mudei de empresa e comecei a prosperar, sabe? Tipo, fechei contratos gigantes, comecei a ganhar dinheiro, nananana. E aí, enfim, aí eu me tornei a Aline da empresa X, né? Porque daí a gente acaba virando referência, né? Então eu virei uma referência em vendas na minha área. Mas também veio outros amadurecimentos, né? Dinheiro não é tudo na vida. E nunca foi isso que me moveu, né? Eu queria provar para mim que eu não era dependente das ações que tinham acontecido na minha infância e tornar a minha vida um pouco mais fácil. Eu não tinha pretensão de ficar milionária, enfim, o dinheiro nunca me moveu, né? O dinheiro, para mim, a real valor do dinheiro é ele proporcionar experiências, não são coisas. Então eu não queria comprar grandes coisas, fazer grandes coisas. Eu queria viver uma vida um pouco mais tranquila. E aí foi quando eu ganhando muito bem, estava super tranquila, meu pai teve um câncer. E aí o médico falou que as expectativas de vida do meu pai eram muito baixas, porque o câncer estava bem tomado, e ele tinha uma expectativa de vida de 6 meses. E aí foi onde eu decidi parar de trabalhar. Eu falei, cara, assim, meu pai só tem 6 meses de vida, é com ele que eu vou estar nesse momento, né? Porque todo o dinheiro que eu tinha não trazia de volta a vida que meu pai já não tinha mais. Então foi a hora que eu comecei a pesar valores, né? Ali, Valores. E aí, então, sim. E outro detalhe, você tinha que tomar decisões rápidas, né? Você é demitida, você tem que agir. Seu pai perde emprego, você vai morar no fundo da casa de alguém, vai morar de favor, e aí você tem que se virar para poder conseguir arrumar grana, conseguir dinheiro para poder ajudar em casa, se manter, fazer, realizar suas coisas. E aí você muda de empresa, aí agora você descobre que está ganhando bem, está fazendo seu nome, aí chega um diagnóstico desse. O que que eu faço? E aí você age rápido de novo. eu não penso muito, sabe? Eu sou muito coração, eu sou muito impulsionada ao coração, assim. Quando o coração manda, pá, eu não penso, eu sou irracional quando fala de sentimentos, né? Então, pra mim não tem peso, não tinha o que pesar. Eu falei, cara, eu vou viver, então você é louca, você vai parar de trabalhar, vou. E seus clientes? Meu, eu não quero, que cliente, gente, sabe? Que é a vida? Gente, a vida puta, é muito mais do que isso, sabe? Isso eu sei fazer. Isso, se eu precisar refazer, muitas vezes eu vou saber retomar. E Você aí eu escolhi ficar com tinha meu pai. quantos anos, Aline? Eu tinha 28, 29, por aí. Pessoal, vocês E estão conseguindo captar a essência? Vocês estão conseguindo entender o brilho dessa mulher? Assim, ela é diferenciada mesmo, né? Porque ela vai contra todas as convenções, tudo que está convencionado, que a gente tem que correr atrás do dinheiro. Imagina lá naquele primeiro emprego, ela trabalhou um mês, ganhou pra caramba, e o cara, não, você não merece. você não merece. Naturalmente, a gente já pensa em acionar judicialmente, já pensa em brigar. E não, até que para contar, você contou com leveza. Isso é seu estado de espírito. Então, isso transborda. Isso é lindo, Aline. Assim, por isso que eu te admiro É um tanto. Então, vamos lá, processo, continua. sabe, Graziela? Assim, tudo na vida é um processo. E quanto mais tempo a gente demora para entender que o sofrer não é ruim, tipo, se você sofre tudo que você tem para sofrer no momento que você tá passando, você se cura mais rápido, é a chave para tudo, sabe? Assim, então, assim, pô, eu sofri, eu não vou falar que eu fui demitida e saí feliz. Não, cara, eu saí arrasada, me sentindo a pior pessoa do mundo. Assim, poxa, qualquer pessoa queria me ter, né, vendendo o que eu tava vendendo, e o cara me dispensou porque achava que eu não merecia, simplesmente porque eu era uma menina pobre, né? Então, assim, você não merece ganhar todo esse dinheiro. Ó, minha amiga Elaine tá aqui, ela é prova disso, porque ela era minha amiga de trabalho nessa época. E, Olha, tá enfim, vendo? tá vendo?
Ô, E a Aline, gente, você acha então que foi um preconceito, foi uma discriminação que você sofreu naquela época? acho que foi, sabe? Eu acho que eu não sei, porque o dinheiro, o poder, o dinheiro é muito poder, é muita briga de ego, é muito. E para eles não fez sentido naquele momento, sabe? Me pagar bem, porque de fato eu fazia o mesmo que eu fazia ganhando uma miséria. E de repente eu não, naquele momento não, mas depois até eles me chamaram para trabalhar lá de volta em outra época e não deu certo. Enfim, assim, se arrependeram, né? Porque imaginaram que, tudo bem, a gente manda ela embora, o cliente vai continuar aqui, vai continuar tudo igual, enfim. Mas a vida é sorte ou azar, né? Tipo, joga pro alto, sei lá, o que cair. E eles tentaram a sorte, enfim. Para mim foi bom, foi muito amadurecimento. Não, não posso dizer que foi fácil, porque nada na vida é fácil, mas aquilo, eu sofri, chorei e me tranquei no quarto. Dia seguinte, abri a janela, bora. Cliente, estou aí, vambora, meu. Seca a lágrima, bota um sorriso no rosto e vai trabalhar. E Vamos para cima. o resultado vem, né? Porque para quem não tem medo, né? Tipo, para quem não tem, não paralisa no medo, o resultado vem, né? E aí foi assim. Mas eu fui para uma outra empresa, tive um outro chefe super difícil. Nunca foi. Minha vida nunca foi muito simples, sabe? Mas até eu postei esses dias que E a vida aí, vem me desafia e eu vou e falo, não, peraí, vida, dá um tempo, né? aí a gente estava na doença do seu pai. Seu pai foi diagnosticado com câncer. Putz, aí meu pai foi diagnosticado com câncer e as perspectivas eram bem ruins, assim, né? Porque ou ele fazia uma cirurgia super agressiva para tentar tirar a língua por tráqueo, eram cirurgias sem perspectivas de cura, porque ele já tinha metástase no corpo inteiro, ou escolheríamos uma quimioterapia branda, onde ele entrasse em cuidados paliativos e pudesse ter uma boa qualidade de vida no tempo do tratamento. E aí nós tivemos uma conversa em família e optamos pela quimio paliativa. E eu acho que foi um momento muito importante para mim, enquanto pessoa, enquanto pensar sobre a vida, porque quando meu pai entrou no processo da quimio paliativa, a gente pôde fazer muitas coisas juntos, assim. Eu estava dedicada para ele, ele se preocupava comigo, ele falava: Meu, você não tem que trabalhar? E eu falava: Pai, não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça, vamos viver. O que você quer fazer? E ele começou a me pedir as coisas mais simples da vida. Por isso que eu falo assim: todo mundo é rico e a gente só não se dá conta, porque as melhores coisas da vida elas estão na simplicidade. Ele me pediu para levar ele na praia. E foi um dia muito engraçado, porque assim, ele estava tomando morfina de 30 miligramas super forte, de 4 em 4 horas, mais um remédio para potencializar a morfina por causa das dores do câncer que ele tinha. E ele falou, ele estava de cadeira de rodas e ele falou que quer ir na praia. E aí eu falei, vamos. Minha mãe falou, você tá louca? Ele tá tomando morfina. Mãe, bora, vamos pôr o pai na praia. Botei o pai, a cadeira de rodas, peguei meu carro, praia. Aí pensei, bom, ele vai chegar na praia e tá tudo bem, né? Meu pai quis ir no mar. E foi a experiência mais doida, porque eu falei, gente, você empurra a cadeira de rodas até um ponto, chega um ponto que não vai. Falei, pô, meu pai é um homem alto, areia. forte. Eu faço, né? Bora, pai. Botamos ele nos braços e aí eu deixei ele e minha mãe lá no mar, me afastei, porque eu senti que aquele era o momento deles, e ele voltou muito feliz. E aí ele começou a me pedir coisas simples da vida, assim, uma comida que eu faço, que ele adorava. Me pediu para levar na padaria tomar café naqueles copos americanos. Ele me pediu para levar em lugares que eram os mais simples da vida. Ele só queria experiências de vida. E aquilo me fez refletir muito, Ele assim. sabia, ele sabia o tempo de vida que ele tinha, ele sabia que ele estava em estágio terminal. Não, abertamente ele não sabia, mas ele tinha certeza que sim. Ele brincava. Meu pai era muito alto astral, assim. Quando eu soube da doença, eu não estava nem no Brasil. E ele me ligou e ele falou assim: Eu tô por um fio. Aí eu falei: Por um fio, pai? Ele é por um fio de aço, eu não vou morrer agora. E até o último dia, assim, ele tentava levar numa leveza, né? E eu levando ele pra quimioterapia, ele falou assim: Preciso comprar um terno. Pra que pai comprar terno? Ele falou assim, porque no final disso, se eu não morrer, eu vou fazer uma festa para comemorar. Enfim, ele brincava, ele sempre era muito leve, enfim. E a gente fazia isso. E aí,
meu pai tinha sido vendedor de discos, ele tinha muitos discos, e eu saí correndo, comprei uma vitrola, e a gente passou a ouvir os discos dele. E a gente vivia em função de criar memórias, criar histórias, criar momentos bons diante das coisas ruins, né? Porque as pessoas acham que quando a gente está passando por um momento ruim que a gente está só sofrendo. E não, a gente tem momentos de felicidade, né? E é nesses momentos que a gente tem que focar. Não importa se é 5 minutos, 10 minutos, mas, meu, a gente ouvia Elvis Presley a madrugada inteira quando ele acordava e não conseguia dormir. Eu comprei um CD da Nora Jones e, tipo, a gente ouvia e a gente curtia. A gente se curtiu muito. A gente se curtiu muito. Era isso que eu queria, assim, que as pessoas percebessem, sabe? Que fazer o outro feliz nos deixa mais feliz. Você tá contando, seu olho tá brilhando, você tá com um sorriso no rosto, você tá falando dos últimos dias do seu pai. E aí você fala com essa alegria. Então, quer dizer, a gente pode transformar alguém, alguma. Eu já perdi os comentários, já subiram aqui, não deu tempo de ler verbalmente aqui, mas eu li. Teve uma que falou que você faz de limão, dos limões, uma limonada deliciosa. Tem as convidadas aqui, elas estão conversando entre elas, falando, segue a Aline. E é isso aí, Cacau, segue a Aline. Ela é um exemplo de mulher guerreira, demais. Aline, é isso, assim. Eu parei de novo para chamar a atenção das pessoas, para prestar atenção no que você está falando, porque como que a gente fala dos últimos dias da vida de alguém com essa leveza, com essa alegria? Só alguém que se dedicou a isso. Só alguém que viveu intensamente esses dias. Vai, continua. Porque, assim, apesar da saudade, as coisas que mais diminuem o sofrimento da saudade, porque eu tenho saudade, não só do meu pai, da minha avó, já perdi muita gente que eu amo, perdi muitas pessoas na vida. E o que diminui são as histórias que a gente tem, porque hoje, quando eu paro para pensar nele, eu não lembro dos tratamentos, eu lembro das coisas legais que a gente fazia, sabe? De como a gente se divertia, mesmo quando ele já não tinha mais muita condição, né? Então, isso diminui a minha dor. E hoje eu vivo nesse mundo atípico, eu vivo com muitas mães que passam por situações com seus filhos que são como a do Léo. Eu vejo muitas mães que perdem os filhos cedos e ninguém sente saudade de um tratamento extra, de uma coisa. As pessoas sentem falta quando perdem de momento, sabe? E é isso que eu foco em não perder, porque se eu acordei hoje e tem sol, a gente vai curtir o sol. Porque eu não quero sentir saudade de, um dia teve sol e eu não saí de casa. Eu não quero ter essa percepção. Eu aprendi isso muito cedo com o meu pai, sabe? Eu sei que hoje a minha dor é diminuída porque eu tenho histórias, porque eu tenho... Eu deito, outro dia eu estava deitado olhando as estrelas e lembrando o quanto ele fazia isso comigo quando eu era criança, sabe? Não foi um pai que me botava na televisão para poder ter momentos, enfim, ele fazia o que podia fazer, né, com o recurso que ele tinha na época. Então, hoje, o que diminui a minha dor é isso. E eu sei que esse é um segredo, esse é um segredo para a vida, né? Um dia que a minha história acabar, eu quero que as pessoas tenham histórias legais para falar da Aline, né? Não falar da Aline como tristeza. Ai, a Aline, aquela mãe que sofre, aquela mãe que deu tudo errado, né? Eu vi outro dia... Aline, pode terminar. Eu vi outro dia de uma pessoa que falou assim, nossa, tudo na sua vida dá errado. Eu falei, gente, tudo dá tão certo, né? Olha como é ponto de vista, né? As pessoas trazem o que elas têm dentro delas, né? Exatamente, é isso aí. Olha só, eu posso voltar um pouquinho lá quando você pegou o cão-guia? Claro, a história do cão-guia é incrível, né? Conta a história do cão-guia pra gente. Porque eu falo que a vida, assim, tudo na vida que a gente escolhe passar são treinamentos para o que a gente vai, para o futuro que a gente vai ter, né? Você comentou assim, né, sobre o envelhecimento, né? É claro que todas as coisas que eu fiz, eu não fiz visando o futuro, mas de certa forma elas hoje me trazem uma clareza do porquê eu fiz as coisas quando fiz, né? E o Cão Guia foi um projeto incrível. Eu já fazia alguns projetos voluntários, ajudar orfanato, enfim, eu já tinha alguns projetos sociais, mas não me completava. Eu sentia que, era mais do que dar dinheiro ou dar um tempo, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu tinha feito uma viagem incrível, passei uns dias no Havaí, assim, uma viagem, e eu voltei e senti uma tristeza. Eu falei, caramba, eu fiz uma viagem incrível. Tava tudo tão bom, por que eu tô com esse vazio?
Mas era um vazio de que, tipo, eu tinha que fazer alguma coisa pro mundo, não só pra mim. É muito egoísta a gente só fazer coisas pra gente, né? E aí eu já tinha ouvido falar do projeto Cão Guia e um amigo meu do trabalho tinha acabado de pegar um e eu falei, cara, eu quero fazer isso. É isso! Eu preciso entrar nesse mundo. Eu preciso entender o mundo das pessoas com deficiência. Eu preciso fazer o bem ficar na humanidade, não importa quem. Eu vou pegar um cão guia, eu vou treinar esse cão guia, vai ser doado para uma pessoa, mas não só esse bem. Eu vou entender a dinâmica de uma pessoa com deficiência, eu vou me colocar no lugar dela por algum período, eu vou dedicar minha vida a treinar um cão que vai ser para a vida. E aí me candidatei à família acolhedora. Minha mãe falou: você é maluca, você acabou de comprar o seu apartamento, vai pôr um cachorro desse tamanho. Era uma labradora chamada Radija. E eu fui lá, não importa. Meu, de fato, ela comeu os batentes, arranhou todo o piso, acabou com a casa. Mas foi a experiência mais engrandecedora que eu pude ter na minha vida, assim, enquanto humano, né? Porque quando a gente tá nesse privilégio de não ter nenhuma deficiência, a gente não entende o quão complexo é ter uma deficiência, né? E eu me botei na situação de uma pessoa e tinha que fazer toda a rotina de um deficiente visual para treinar o cachorro que ia ser doado. Então eu tinha que andar pelas trilhos que tem para os deficientes visuais, andar com a bengala, eu precisava levá-la para todos os lugares. E aí eu fui entender mais desse mundo, mesmo sem precisar, né? E aí a Radija foi eu entendi que, o mundo não tá tão preparado, sabe, para todas as coisas. E aí enfrentei o meu maior problema quando eu tentei entrar num restaurante com a Radija e um cliente estressadíssimo falou: ai, que nojo, tem um cachorro no restaurante. Na época que eu fiz, não tinha todas essas coisas de pet friendly, então cachorro em lugar de comer era bem estranho, né? E o cara começou a gritar comigo, tipo, nojento, tira o cachorro daqui. Eu falei, opa, não é um cachorro, é um cão guia. Mas você não é cega. Eu falei, ok, então se o problema sou eu saio do restaurante, mas o cachorro fica, porque quando estiver acompanhando uma pessoa com deficiência, ela vai poder estar. Não muda, é o mesmo cachorro, é vacinado, é vermifugado, enfim, comecei a comprar a briga das pessoas com deficiência. E isso foi muito legal, foi um projeto muito bacana, fez a gente crescer bastante como pessoa. E hoje ele faz um sentido absurdo na nossa vida, porque o nosso filho acabou ficando cego. Então, ter entendido tudo isso há muitos anos atrás deu muita clareza pra gente hoje, né? Então, essa é a... Aline, isso você acha que foi um estágio? Foi uma preparação? Você tirou lições valiosíssimas que você conseguiu depois, com o Léo, administrar de maneira melhor, mais assertiva? Com certeza, tudo que a gente vive na vida, tudo que a gente encara e vive é um aprendizado para algum momento da sua vida. A gente, quando você percebe isso, quando você procura, porque a maioria das pessoas tendem a fugir de desafios, né? Eu sou o contrário, tem alguns desafios que eu vou e busco, falo, vem cá, trago para mim, né? Porque esse eu não precisava, não tinha a menor necessidade. Eu tava jovem, meu apartamento novo, enfim, então eu fui buscar esse desafio. Então, sim, ele me trouxe muita, muita lição, sabe? E eu passei a olhar o mundo de outra forma também, né? Eu comecei a entender que o mundo não era só o que eu via, mas o que eu sentia, os cheiros, as texturas e tudo mais. Assim, eu passei a olhar o mundo pelos olhos de uma pessoa com deficiência visual. E hoje, quando eu tenho que me colocar no lugar do Léo para poder desenvolver ele como criança, eu lembro daquelas histórias e tudo mais, né? Recentemente eu também comprei um cachorro para o Léo. Mas assim, hoje com o Léo são os mesmos treinos, né? Então eu vou lá, filho, vamos cheirar, vamos passar a mão, vamos sentir. Só que hoje o mundo se abre, assim, quando eu não enfrento mais a dificuldade que eu enfrentei naquela época, assim. Hoje a gente foi fazer lá o mergulho e quando eu expliquei, o moço super simpático, o dono do lugar, e eu falei, o Léo não enxerga. Ele vê o mundo com as mãos. E ele falou, você vai entrar lá no lago, você vai mostrar o lago para o Léo. Então, hoje, o mundo está muito mais aberto para isso, né? E quanto que, talvez, essa energia que a gente já vem de não carregar
brutalidade por viver o que a gente vive, como as portas se abrem, né? Quando a gente está leve para o que a gente enfrenta, né? Aceitar as nossas limitações, enfim, tá tudo muito mais simples, né? Verdade. E aí, assim, é o que você falou. As pessoas hoje têm mais consciência, né, do que da época que você tinha, que você ficou com o cão guia. Além dessa consciência, vocês têm uma energia também acolhedora, uma energia vibrante, que aí as pessoas entendem assim, poxa, que legal, é inclusivo isso, né? Porque quando a pessoa já chega mal-humorada, eu tenho problema, vocês estão dificultando, aqui não tem acessibilidade, eu imagino que até o próprio ambiente se fecha. Então, vai muito dessa energia. Você transmite, o universo responde, É o né? olhar, né? Graziela, se a gente entra com o olhar de achar problemas, a gente vai encontrar problemas, né? Se eu entrasse lá hoje pensando, vão rejeitar o Léo, vão não sei o quê, vão não sei o quê, vão não sei o quê, eu ia achar esses monte de problemas, né? Mas a gente tem uma missão, assim, na vida que todo dia é proporcionar experiências boas pro Léo, é ver o Léo feliz, é ver o Léo... Então, tudo que a gente faz leve. E aí os caminhos vão abrindo. A gente não vai focado em achar o problema, a gente vai focado na solução, no nosso desejo, no que, sabe, no amor que envolve a nossa relação. E aí as coisas vão fluindo. Dizer que é fácil, que o mundo virou inclusivo, não. A gente também já passa altos perrengues, mas na maioria das vezes a gente tem essa facilidade que eu acho que é essa troca de energia, sabe? A energia que a gente leva para o lugar é a energia que a gente recebe. Isso aí. Na verdade, quando eu disse o mundo mais inclusivo, referente, comparando com o período do cão-guia, Sim, né? Hoje está mais. É. Aqui, então agora conta pra gente quando você engravidou. Porque pois toda é. mulher, né, Aline, quando a gente engravida, quando a gente pensa em ter filhos, que a gente planeja ou não, a gente pensa que aquele filho brincando, correndo, conversando, interagindo com a gente. A gente nunca pensa que a gente vai ter algum problema, que vai ter alguma circunstância fora do que a gente está planejando. E aí? Como é que foi? Como é que você descobriu? Como é que você soube? Então, a história do Léo, ela é muito engraçada porque desde o do início ela foi diferente, né? A gente descobriu que estava grávidos e a gente já tinha feito aquele teste de sexagem fetal, já sabíamos que era um menino. E eu tinha uma viagem marcada para fazer um enxoval e me deu um frio na barriga. Um frio na barriga bem bobo, assim. E aí a gente pediu pro meu médico, eu tô achando que, eu não sei, estou em dúvida, vai que vem uma menina. Sabe aquelas... Não sabia o que era o meu frio na barriga. E ele me pediu para passar na clínica para... Só te interromper. O frio na barriga, você associou que você ia fazer um enxoval para menino, mas corria o risco de ser uma menina. Então, esse frio na barriga, você achou que era um alerta. Tipo assim, peraí, presta atenção, porque de repente você está indo equivocada. Alguma coisa estava estranha e eu não sabia o que era, achei que era isso, porque de verdade é isso. A gente é treinado na vida, desde pequeno, tudo vai dar certo, só existe essa forma. Então, assim, vai nascer, vai ser, né? Escola, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Tipo, essa é a lei. A gente aprende e acha que isso vale para tudo, né? E não é bem assim, né? As coisas acontecem. Por quê? Não tem, né? O Thiago Leifert uma vez falou assim, não, é aleatório, acontece com qualquer pessoa. Não sou escolhida, não sou melhor que ninguém, não sou pior que ninguém, não é castigo, não é bênção, é simplesmente porque são histórias que precisam acontecer no mundo, né? E eu senti achei estranho, eu não pensava que algo fosse, né, pudesse estar errado na minha gestação. Eu tinha feito um morfológico alguns dias antes e o morfológico estava perfeito, sabe? O médico falou, puta, ele é tão pequenininho, eu já consegui ver tanta coisa nele. Vou fazer umas imagens a mais para a gente colocar em umas literaturas médicas. E eu, que legal, bacana. Era um morfológico perfeito, sabe? Aquela alívio do terceiro mês que todo mundo, nossa, fiz o morfológico, tá tudo bem. E aí veio esse friozinho na barriga e eu falei, acho que é porque eu não sei se é bobeira, se é menino ou se é menina. Aí fui lá no médico, ele falou, passa aí, vai, Aline. Tipo, ele é muito amigão, assim. Passa aí de manhãzinha, eu faço um ultrassom em você rapidinho. Eu fui lá para fazer o ultrassom rapidinho e não saí mais de lá. O Léo, que era todo perfeitinho, tava todo alterado. O médico não sabia nem o que me dizer, porque tava tudo alterado, assim. E eu não sabia o que pensar, ele com aquela cara de desespero, de não saber o que me dizer. E eu falei, puta merda, tem alguma coisa errada. E eu falei, fala. E ele falava, não sei, eu não sei o que te dizer, não sei o que te dizer. E eu falei, meu Deus,
ferrou. E ele falou, você não vai embora daqui. Senta aqui na recepção, vou chamar uma médica especialista em medicina fetal e a gente vai tentar ver o que tá acontecendo aí. Aí fiquei na recepção, não sabia bem o que estava acontecendo. Ela chegou, a especialista em medicina fetal, e falou, putz, pode ser tantas coisas, pode ser doenças infecciosas, comeu carne crua, não sei o que, aquela coisa, vai no infectologista, vai não sei o que, faz não sei o que lá. E ela colocou assim, pode ser síndrome de Caos, que é a síndrome do Léo. E eu, gente, o que é isso? Daí ele falou, não pode ser, isso é muito raro. Puta, aconteceu com uma paciente da minha esposa uns 15 dias atrás, mas isso é muito raro, não é? Não, a gente tem que descobrir. Enfim, e não descobria. Fazia os exames e muitos exames de sangue, eu não tinha nada e não descobria, e me falaram, olha, Eu imagino o tanto que deve ser angustiante, né? Você não tem angustiante, diagnóstico. angustiante, porque aí foi cogitado do aborto, né? Que é outra coisa que é uma história muito difícil, né? Pensar, cara, ninguém engravida para abortar, né? É muito, muito louco pensar nisso, né? E não vai nascer. E talvez fazer um aborto seja uma forma de prevenir a sua vida. A gente não sabe. O que você acha? O que você pensa? Não, não. Eu não vou antecipar nada na vida dele. Ele já tinha nome, ele já chamava Léo. Eu não vou antecipar nada na vida do Léo. Se for, vai ser natural. Eu não vou fazer nada. É a minha vida em função da vida dele. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí a gente foi atrás de buscar alternativas, né? E foi quando a gente encontrou esse médico que tinha feito a primeira cirurgia do mundo de traqueostomia intraútero, e a gente implorava para ele todos os dias e falava, meu, precisa fazer isso, eu quero ter esse filho, eu quero ter esse filho, enfim. Eu queria entender o que era isso. Ele falou, a gente não tem muito na literatura, porque esses bebês não nascem, então não dá para te dizer como ele vai ser, se vai brincar, se vai sorrir, se vai ser feliz, não dá para te dizer nada, tipo, a primeira cirurgia foi há 15 dias atrás, né? E eu falava, não, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E eu tinha muita dúvida se o Léo queria, sabe? Eu falava, gente, eu tô aqui decidindo, mas pera, né? Eu tô decidindo pela vida de uma outra pessoa. Nesse momento, eu sou só a ponte, né? Eu não sou. E aí eram as minhas conversas com o Léo, né? Eu falava, filho, e aí, né? Nós somos nós dois, o que a gente pode fazer? O que você quer? Você, né? E aí, num dia, o médico disse que não podia fazer a cirurgia, porque cirurgia experimental não podia, enfim. Mas eu ficava implorando para ele todos os dias. Ele disse que não ia me deixar na mão, que ele ia me acompanhar até o último momento, que se fosse aborto ele estaria do meu lado, enfim. E eu pedia todos os dias, eu fazia ultrassom todos os dias, eu falava, não, me opera, me opera, me opera, me opera. Um dia, numa internação que a gente fez para fazer uma cirurgia de alívio para o Léo, ele falou assim, bom, vamos fazer uma reunião, vou chamar outros médicos para a gente discutir o seu caso. Me levou para a sala de ultrassom e aí ele colocou o ultrassom, o Léo estava numa posição péssima e ele falou assim, ó, vai pro quarto, dorme, amanhã de manhã a gente tem outra reunião para a gente decidir se a gente opera o Léo ou não, né? E aí eu, naquela noite, eu rezei muito, pedi muito, filho, você quer uma chance de viver, me dá um sinal. E foi o único dia da minha gravidez que eu senti aquela coisa que todo mundo sente, que é mágico, que é o bebê mexer. O Léo nunca tinha se mexido. Aí eu não sabia bem o que era, parecia um frio na barriga, parecia um... Não sei. Ai, foi uma noite super agitada. No outro dia, eles vieram me buscar, me levaram para a sala de ultrassom e os médicos estavam todos em volta. Eu deitei na maca e o doutor colocou o aparelho de ultrassom e o Léo virou. Ele estava numa posição que eu super privilegiada para o médico avaliar ele. E o médico falou assim, Léo, só falta você levantar a cabeça. O Léo levantou a cabeça, ficou parado. E o médico, tipo, afastou e falou, ah, não, eu opero esse bebê. E ele começou a chorar. E naquele momento eu entendi que aquele era o meu sinal com o Léo. Aquele, sabe, as respostas que a gente pede para Deus, que né, vêm dessas formas, assim, né? E aí a gente acabou fazendo a cirurgia, a gente acabou sendo elegível para fazer a cirurgia, né? A cirurgia era grande, arriscada, é um parto que eles fazem. Então abre a barriga, tira o bebê, opera o bebê e aí volta tudo para seguir a gestação. Só que aí eu tive uma cirurgia super... É linda, né? Porque faz o parto, enfim, mas ela é muito... Ela tem bastante risco, né? E eu acabei tendo Léo prematuro extremo. E quando ele nasceu, eu não pude ver ele foi levado direto para UTI. Ele pesava 630 gramas, ele era desse tamanho. Esse é o pé dele, 2 dedinhos. E eu nunca vi o Léo como uma criança frágil, sabe? Eu sempre olhava para ele e falava assim,
ele é enorme, o Léo é forte, o Léo é força. E eu vivia os dias mais incríveis, assim. Mas a UTI não é um lugar muito acolhedor, sabe? O UTI tem muito para ensinar pra gente, assim, né? E o Léo estava indo bem, eu tenho uma doença, não podia amamentar, ele recebia leite materno, até que um dia eles resolveram dar uma fórmula para o Léo ganhar peso mais rápido e sair mais rápido do hospital. E o Léo teve uma doença chamada enterocolite necrosante, é uma infecção no intestino e o intestino dele precisa ser removido. E aí, depois desse dia, tudo que eu pensava que ainda seria possível começou a desmoronar, né? E aí eu aprendi uma coisa muito importante na UTI, que falar coisas positivas, elas têm um poder gigante de cura, sabe? Os médicos só diziam que ele ia morrer. Todos os dias eles me diziam que ele ia morrer, que ele estava grave, que os exames estavam pior, que não tinha mais o que fazer, que chamaram a minha família para liberaram para minha família se despedir dele. Enfim, eles não davam, mas eu não acreditava naquilo. E eu falei, meu, se eu não acreditar, se eu fizer o Léo acreditar em mim, mãe tem tanto poder, sabe? Tem uma frase que fala assim, que a forma que a gente fala com os nossos filhos, a gente se torna a voz interior deles, né? E eu falava assim, cara, se ele acreditar em mim, ele vai superar. Então, todos os dias eu falava coisas boas pro Léo. Então, os médicos me falavam, ele vai morrer, ele tá grave, ele não vai sobreviver, ele não isso, não aquilo. Eu falava, filho, é tudo mentira. Você tá indo bem, continua assim. E o Léo foi superando, né? Ele passava os dias e ele foi superando, né? Achei dia que a gente nem tinha, sabe, notícias boas, né? E aí é isso que eu queria ensinar para as pessoas. Gente, anota isso. Às vezes a gente está passando por situações difíceis e fala, ai, não tem nada de bom, a gente tem muita coisa boa acontecendo. E a gente tem que aprender a olhar para as coisas boas que acontecem. Teve um dia que o médico me pegou logo na porta e me colocou e falou assim, vem cá, senta nessa sala. E ela olhou para minha cara e falou assim, você não entendeu? Se ele sobreviver, ele vai ser um vegetal. Você tá entendendo? Será que você não tá sendo egoísta de pensar em você e não tá pensando no seu filho? E eu, tipo, tudo bem, se ele for um vegetal, eu quero ele assim mesmo. Podiam me oferecer qualquer criança daquele hospital que nascia 1 milhão de crianças por dia. E eu falava, eu quero esse. Doutora, faça o que precisar, eu quero esse, né? Mas eu saí de lá bem triste, assim, né? E eu lembro de eu indo pra UTI e falar, caramba, o que eu vou contar pro Léo hoje? Qual que é a história boa que eu vou contar para ele hoje, né? E naquele dia tinha tido uma faxineira que tinha deixado um fiozinho da persiana aberto e tinha um raio de sol que entrava na incubadora dele. Falei, cara, olha a boa notícia do dia, né? Eu cheguei toda animada. Filho, o dia tá lindo, tem um sol, você não vai acreditar. Um dia a gente vai sair daqui e eu vou te levar na praia. Eu me Uau. emociono quando eu falo isso porque era difícil acreditar que esse dia ia chegar, sabe? Mas a gente chegou. Era impossível, pelo olhar da medicina, pelo olhar humano, sabe? Mas existe algo que as pessoas precisam entender, que a gente pode viver sem dinheiro, sem saúde, sem mordomias, a gente só não consegue viver sem amor. E tudo que eu dei pro Léo foi exatamente o que salvou a vida dele. Eu estava ali dando amor para ele. Então, eu recentemente até fiz uma palestra para uma empresa da área de farmacêutica. Eles falaram, você inventou o antibiótico do seu filho? E eu falo, acho que eu inventei o antibiótico do meu filho, porque é isso, assim, sabe? O amor é capaz de curar muitas coisas. O amor, as pessoas, tô falando porque de fato, gente, eu vivi 11 meses trancada dentro de uma UTI, mas não faltou amor um dia. Um dia. Eu nem sei. Aline, tem uma Ananda Vilas Boas. Ela escreveu assim, ó. Conheci a Aline na neonatal. Ela parecia uma leoa totalmente tocada em prover ser a voz do Léo. Assim, você tá vendo que eu tô aqui tentando me segurar, tô até calada. Mas é muito lindo isso, Aline. É muito forte. Porque a gente ainda não. A gente só tá no início da história do Léo, tá, pessoal? Não sai daí não. E eu acho que vocês podiam mandar aviãozinho, convidar mais pessoas para ouvir. Porque é uma história tão linda, tão rica, que mais pessoas precisavam ouvir.
É um depoimento, né, de que você falou assim, a gente não precisa de dinheiro, ok. Até às vezes um clichê, né, que a gente costuma usar. Não precisa de dinheiro para viver. Aí você falou, não precisa de saúde. Você sente isso na pele. Não é falando ao vento. Você está falando de si. Você está falando de uma experiência que você vive todos os dias. Então, aí quando você fala, a gente precisa do amor. É o amor que Jesus, né, prega. É o amor que a humanidade está carente. E aí você fala com essa tranquilidade, com esse êxito, porque você tem resultado. Você está comprovando que o amor transforma, que o amor é vida. Você falou uma frase para mim tão linda mais cedo. Eu anotei que você falou assim: eu não sei dar cura, eu sei dar vida. Você não dá cura pro Léo. Você não vai curar a doença dele. Você sabe que ele não vai curar. Mas você promove vida para ele. Você permite que ele exista. Ai, Aline, muito lindo tudo isso que você está falando. As convidadas estão comentando aqui, inspiradora, guerreira. Mas e aí? Aí eu quero que você conta quando ele fez a cirurgia, já tirou, você já falou que ele tirou o intestino, né? Teve que tirar o intestino, que aí o mundo desmoronou. O mundo E desmorona. aí, quando ele estava internado, que ele estava bem pequenininho, Rodrigo, já entendeu do que eu tô Sim, né? Porque as pessoas acham assim, né? Mas é só isso. Não, a história da Aline, gente, a história da Aline é filme, a história da Aline é. A gente tava. Boa ideia, viu? Hã? Sua história podia virar um Eu tô livro, escrevendo. depois virar um filme. Eu tô Isso, muito bom. escrevendo. É porque a gente vai ressignificando as coisas que acontecem também com o passar do tempo, né? Hoje eu conto a minha história de outra forma, eu vejo mais lições, mais aprendizados, né? Eu vejo quanta coisa a gente tem para contribuir, assim, né, para o mundo. Então, eu estou escrevendo, ele enfim, já tem uma carinha, já tem né, uma parte, mas assim, estou escrevendo o nosso livro, porque é até um diário para mim, para não esquecer nunca de nada dessas coisas que eu vivi, né? Enfim. A gente estava na Mas volta o UTI. caso do Rodrigo. Volta! A gente estava na UTI, tava assim, meu, Léo em coma, porque ele tinha tido uma infecção generalizada gravíssima, ele tinha tido uma parada e os médicos botaram ele num nível de sedação de coma, porque não tinha muito o que fazer, enfim, ele estava nessa fase. Mas o Léo vinha tendo pioras, 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 e teve um único dia que o Léo não teve pioras. E esse dia foi um dia que a gente respirou aliviado, assim, ufa, um dia sem notícia ruim, né? Parece que um dia sem notícia ruim é um dia ótimo, né? Apesar do que a gente estava vivendo. E nesse dia, meu marido resolveu ir embora um pouquinho mais cedo para casa. Eu passei um pouquinho mais cedo, eram 11 horas da noite. E ele tinha uma moto, muito preocupado comigo, porque do dia que ele usava a moto, que era só no dia do rodízio do carro, ele falou: Ah, eu acho que eu vou um pouquinho mais cedo, mas você vai bem com a sua irmã? Porque ele ia seguindo o carro para garantir que a gente chegava bem em casa tal. E naquela noite ele falou: Ah, eu vou um pouquinho mais cedo para casa. Tá bom, eu vou ficar um pouquinho mais com o Léo, porque eu só saía da UTI quando me expulsavam. Então, tipo, era por volta de meia-noite, por aí que eu saía da UTI. E aí eu fiquei na UTI e ele foi embora mais cedo. E ele tinha uma moto grande, chegando na esquina de casa, ele foi assaltado. E ele foi baleado, os assaltantes deram um tiro no pescoço e ele teve toda essa parte do pescoço foi queimado pela bala, né? Então ele queimou as cordas vocais, quebrou a coluna cervical dele, enfim, foi um assalto, a bala fez um estrago muito grande, né? Mas ele caiu no chão, acordado, desbloqueou o celular e pediu para me ligar. E eu estava saindo da UTI, então com o telefone, pelo telefone dele eu atendi, falei: Oi, Rô. E aí falou: Não é o Rodrigo. Na hora eu senti assim, ó, um gelo do pé à cabeça. E aí eu Uau. falei, pensei, acho que sequestro, sei lá. Na hora eu não pensei muito. E aí o cara falou assim: eu falei, quem tá falando? Ele falou, o que que você é do Rodrigo? Eu falei, sou esposa dele, por quê? Ele sofreu um acidente. Na hora eu falei, meu, o Rodrigo anda tão bem de moto, ele não caiu de moto. Pensei, ele foi assaltado. Rodrigo já tinha sido assaltado quando a gente era mais novo, já tinha sido baleado, e a gente acha que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas cai, gente, cai, caiu.
Eu falei, Meu Deus. desliguei o telefone, liguei pra minha irmã e falei, meu, vem pra cá, o Rodrigo teve um problema, meu, vamos rápido, na esquina de casa. O cara deu o endereço na esquina de casa. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, meu, não é acidente. Liguei de novo, atendeu uma mulher e eu falei, o Rodrigo não caiu de moto, né? Ela falou, não. Aí eu falei, ele foi assaltado? Foi. Ele foi baleado? Ela falou, foi. Eu falei, ele tá vivo? Ela falou, vem pra cá. A gente cruzou a cidade em 5 minutos. E eu cheguei no lugar do acidente, tinha muita polícia, bombeiro, viaturas e blá, blá, blá. Eu cortei as fitas, saí correndo e peguei ele ainda dentro da ambulância. E ele ainda estava consciente. E eu cheguei e falei, Rô, tudo bem? E ele fez um sinal positivo e eles falaram, vamos direto para o hospital. Nessa de levar para o hospital, o Rodrigo também teve uma parada e entrou em coma. E aí eu fiquei com os dois em coma. Rodrigo ficou com tracostomia, como o Léo. Os dois eram muito semelhantes nos diagnósticos, assim, né? Mas aí, o médico da UTI adulto, que o Rodrigo ficou no hospital e o Léo em outro hospital, né? Ele não me dava nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Ele falou assim, ó, se ele acordar do coma, coisa que eles não podiam garantir, ele vai acordar tetraplégico, porque a bala pegou muito alto na cervical e ele não vai mexer nada do corpo, ele não vai falar, porque a corda vocal queimou todas as cordas vocais dele foram queimadas pela bala e acho que ele vai usar traqueostomia para sempre. A gente não sabe se ele acordar, como ele vai acordar. E eu já sabia a técnica, né? Eu falei, gente, só precisamos do quê? De amor, nada mais. Eu falei, tudo bem. Eu não estava preocupada naquela época se eu ia empurrar 2 cadeiras de roda. Gente, os homens da minha vida, meu filho e meu marido, eu não quero nem saber. Faça o que precisar. Foi a mesma resposta que eu dei para a médica da UTI. Eu falei, doutor, faça o que precisar. Eu quero eles do jeito que for. A gente, é muito fácil amar o bom, né? É muito fácil amar quando a pessoa pode te proporcionar, né? Mas o amor de verdade são as pessoas que aceitam quando ele pode ser um amor sem retorno, né? E pra mim tava tudo bem. Eu falei, ok, vou levar os dois pra casa. Levar os dois. Se tiver que empurrar 2 cadeiras de roda, tamo aí. Meu, usar os meus privilégios para servir, né? Que eu acho que a maior missão da vida que a gente tem é servir o outro, né? E quando a gente faz isso de coração, cara. Enfim, foram 10 dias de agonia. 10 dias sem saber se o Rodrigo acordasse, como ele ia acordar, né? Você E aí, pulando de uma UTI para outra. a minha sorte é que era bem perto uma da outra, né? Então eu ia de táxi de uma UTI para outra e era o momento que eu tinha para chorar, porque eu não me permitia chorar na frente deles, né? Então eu entrava numa UTI, lavava o rosto, filho, papai tá morrendo de saudade de você. Nossa, eu contei para ele dessa sua evolução, ele ficou tão feliz. E o Léo em coma. Eu ia ver o Rodrigo em coma e falava, Rô, você não vai acreditar, o Léo tá indo tão bem, nossa, hoje ele tá melhor. E nada, cara, minha vida tava um caos. Um caos. Aline, É. onde você buscava essa força? Não sei. Eu não sei, Você- gente. Eu acho que. Eu O que que acho. virou a Aline naquele momento? Você emagreceu, você engordou, você comia, você não comia, você dormia? O que que você fazia Eu não, nesse momento? eu não sei. Eu não dormia. Eu fiquei 36 horas sem dormir. Porque o médico falou que as próximas 24 horas do Rodrigo eram extremamente importantes, eram decisivas, e ele falou para eu ir para casa, e eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, tá vendo aquele sofá? Eu vou ficar aqui. E o médico me permitiu ficar dentro da UTI com o Rodrigo. Meu, eu dei a mão para ele e falei, meu, tô aqui com você. Eu não vou sair daqui por nada, tô cuidando de você. Eu falava para ele, descansa, eu tô cuidando de você. O tempo inteiro eu falava no ouvido dele, você tá indo bem, Rodrigo, continua assim, você tá indo bem, você tá indo bem. E eu não sei, assim, como eu vivi esses momentos, eu sei que eu me despi de tudo que de tudo, assim, da vida. Então, para eu visitar o Léo, por exemplo, eu não podia entrar com a roupa que eu tava na UTI de adulto, por conta de cruzamento de bactérias, enfim. Então, um dia minha filhada veio para ver o Rodrigo e eu peguei a roupa dela. Eu falei, meu, se troca comigo para poder ver o Léo. Botei a roupa dela e fui ver o Léo. No outro dia falaram que eu não podia entrar sem tomar banho. Eu conheci uma moça lá no café e falei, meu, posso tomar banho no quarto da sua filha que estava internada? Então, assim, o mundo se abre e a gente... Eu não sei como eu vivia, eu não lembro o que eu comia, mas eu lembro que eu tinha 100% do meu foco, da minha força direcionada para eles dois, para dar a calma que eles precisavam. Eu entendia que eu era um ponto importante para eles de vontade de viver. Porque
eu não sei como funciona isso, mas eu acho que quando eu passei pelo processo que no parto, eu peguei uma infecção muito grave. Eu fiquei muito grave quando eu tive o parto do Léo, né? Cara, eu só pensava no amor que eu tenho pelas pessoas, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo Rodrigo, pelo Léo. Esse amor, eu só queria viver por causa desse amor, sabe? Então eu falava, meu, se eu posso fazer alguma coisa por eles, é falar que eu tô aqui, né? Estar de fato. Eu tava integral pros dois, integral, assim. E sabe que, olha que essa história é engraçada, porque no auge Engraçada! engraçado assim, no Meu auge de Deus, que reagir, ser iluminado! olha como eu não pensava que não ia dar certo, né? No dia que o Rodrigo sofreu o assalto, ele tinha me dito que ele tinha uma reunião muito importante no trabalho no dia seguinte. E ele falou, meu, tem uma reunião muito importante amanhã e não sei o quê. E ele foi baleado às 11 horas da noite. E eu fiquei com o celular dele e falei, caramba, ele tem uma reunião importante. Eu liguei para a chefe dele, contando o que tinha acontecido, e falei para ela assim, olha, seguinte, o Rodrigo foi baleado, ele não vai na reunião, só que assim, tudo que você precisar, eu não sei muito bem o que ele faz, mas eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Então, assim, eu só queria que vocês mantivessem o plano de saúde deles, porque ele vai sair daqui do hospital, né? E aí, olha que coisa, fala engraçado assim, né? Porque, tipo, eu reagi a uma situação e o pessoal do trabalho dele, que eu tive a oportunidade de conversar depois, falaram que sim, que foi a maior motivação, que todo mundo quis trabalhar dobrado para fazer, ocupar o espaço do Rodrigo enquanto ele tivesse ausente. Porque a força que eu tinha passado ali, que tipo, eu tava com os dois, estava me dispondo a trabalhar no lugar dele pelo período que ele tava. Ninguém sabia o que ia acontecer com ele, né? Enfim, veio a chefe dele, veio o presidente da empresa e falaram: fica tranquila, cuida dele, né? Fica tranquila com o trabalho e tal. E eu, não, eu sou capaz, eu aprendo. O que precisa fazer, né? Eu sei que ele tem uma reunião, eu não sei o que é, mas eu posso estar no lugar dele, né? Pra gente preservar, porque eu não acreditava que ia dar errado. E eu falava, meu, a minha energia vai ser focada para trazer os dois de volta, e não me importa como. Não me importa como, eu quero eles. São esses, né? Depois de 10 dias em coma, os médicos tentaram acordar o Rodrigo do coma, levaram ele para a sala de cirurgia e estubaram ele e falaram, ó, se ele respirar sozinho, ele vai subir para o quarto acordado. Se ele não conseguir respirar, a gente vai fazer uma traque definitiva para ele. Eu já sabia o que era traque, meu filho já usava, estava tudo bem. Eu falei, beleza. Você estava familiarizada. Traque, tranquilo. A médica até achava que eu era médica, porque já falava dos termos tão... Levou ele para a sala de cirurgia e, putz, 1 hora nada, 2 horas nada, 5 horas nada. E eu ligando pro médico, o médico só me falou assim, tá respirando sozinho. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. Ele vai subir acordado, né? E aí, contrariando tudo que os médicos disseram, ele subiu acordado e ele falava mais do que o carro da pamonha. Tipo, ele falava, a voz era estranha. Ele parecia, a voz ficou fina e robotizada, mas ele falava e eu falava, Deus, obrigado, Deus, obrigado. O que é isso perto de tudo isso, né? E aí a gente, né, aí o médico, vieram os enfermeiros, né, porque ele tinha sido baleado e como ele ficou muito grave, não puderam dar banho nele, então ele tinha muito sangue ainda no corpo, enfim. E os médicos falaram, a gente vai te dar um banho agora que você tá acordado, melhor aqui na cama. Ele falou, não, eu quero tomar banho no chuveiro. Daí os médicos assim, gente, a gente não sabe se ele vai andar. Ninguém sabia qual era, o que ia acontecer. E aí, não, Rô, entenda, você passou alguns dias dormindo, né? Você tava dormindo, é melhor que você tome um banho na cama. E ele falou, não, eu quero ir pro chuveiro. E aí eles ajudaram, ele levantou da cama e sentou na cadeira de rodas e foi tomar banho no chuveiro. Ai, que benção, meu Deus! Foi. Foram quantos dias? 10 dias. 10 Uau, dias. muito tempo. Meu, em Para 15 você dias. foi uma eternidade. Não, nem fala, assim, não tem. A vida conta com outro tempo, né? Quando a gente tá passando por esses momentos, né? O cronômetro é diferente. E o mais louco foi que ele acordou do coma e ele falou que tinha sonhado, tipo, com a maior naturalidade. Ah, eu tive um sonho. E eu falei, gente, sonho, a gente tava vivendo mal pesadelo, ele tava sonhando, eu vou te matar, né? Presta atenção, agora você vai ver comigo. Eu nem sem dormir, você sonhando, né? Tipo,
Os médicos que cuidavam do Léo na UTI falavam que para o Léo sobreviver, ele precisava de um transplante, que o transplante não era feito no Brasil, que o transplante era muito caro, que a gente nunca ia ter o dinheiro, que a gente nunca ia conseguir levar o Léo para fora do país e tal. Pois o Rodrigo. Ou seja, os médicos em volta todos negativos, né? Assim, as perspectivas as mais assombrosas. A situação era muito delicada, né? De verdade, eles tentavam me botar um pé no chão, sabe? Assim, sobre as possibilidades. De fato, muitas crianças naquela época morriam quando perdiam o intestino, né? E aí ele entrou em coma e ele acordou e falou assim, putz, eu tive um sonho. Eu falei, sonho, né? Tipo, a gente... Aí ele começou a contar, né? Ele falou, puta, eu sonhei com o Léo tava grandinho, a gente tava no aeroporto, tinha muita gente dando tchau pra gente. Ah, meu, sério. Ele sonhou com o Léo grande, ele tava em coma, ele não sabia onde ele tava. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ai, E que de lindo! fato, Te encheu de aconteceu. motivação. Ele sonhou daquele jeito, aconteceu igual. Para quem, não sei, eu posso pôr depois nos meus stories a foto. Tipo, o Léo tava grande, a gente tava no aeroporto, tá? Não tinha ninguém dando tchau pra gente. Essa parte ele exagerou, mas assim, foi tudo igual. E aí, qual é a lição disso, Graziela? Quando a gente não tem sonho, porque às vezes a gente não tá com condições de sonhar mesmo, eu acho que naquela época todos os meus sonhos, eles foram todos arrancados de mim, sabe? A força, eles para de sonhar, para de sonhar. Meu, acredita no sonho de alguém. Cola em alguém que tá pensando em coisa boa e, meu, eu vivi o sonho dele, sabe? Todos os dias eu falava assim, os médicos falavam, não vai dar certo. Vai. O Rodrigo sonhou, cara, vai. Ah, ele sonhou, vai. Sabe? Então, assim, a gente precisa estar perto de pessoas que tenham pensamentos positivos, que tenham desejos, pessoas que tenham vida, sabe? A vida não é pra gente passar aqui em branco, né? A gente falou aquela hora sobre a cura, né? Que eu não consigo dar a cura e viver sem saúde é uma vida viável, porque existe uma crença das pessoas que, assim, você fala, tô grávida, então, que venha com saúde. Como se só essa forma fosse a forma boa da vida. E não, cara, quantas pessoas estão passando por problemas de saúde, estão enfrentando um câncer, enfrentando uma doença autoimune, enfrentando e estão fazendo coisas lindas para o mundo, enquanto na cadeia tem um monte de gente saudável fazendo coisa ruim para as pessoas, tem gente saudável roubando, matando. Mas a gente cresce com que a única coisa certa é tenha saúde, tenha dinheiro, estude. E não. Cara, a vida é mais que isso. Você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, tendo princípios, tendo amor. Eu volto sempre a falar do amor, porque, cara, é a base para tudo. Se você tiver amor, eu tatuei isso na minha mão, gente. Eu tatuei fé e amor, porque eu não posso esquecer disso nunca. Eu falo assim, meu, quando a gente está no nosso momento de força na vida, a gente tem que ter amor. E nas nossas fraquezas, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter, sabe, acreditar que vai dar certo. Enfim, eu tatuei para não esquecer disso. A vida é isso. Não é o que a gente tem ou o que a gente não tem. É o que a gente faz com as coisas que a gente tem. E se você botar amor em qualquer coisa, o mundo vai abrir. O mundo vai abrir. As pessoas... Tem gente que olha a minha vida hoje e fala assim, ah, mas você tem privilégios. Não tem privilégio nenhum, gente. Isso é na unha. O privilégio que eu tenho, a maioria das pessoas tem. Entendeu? Então, assim, é buscar força no amor. É entender o que a gente está fazendo aqui nessa vida. A gente não está aqui para conquistar coisas. A gente não está aqui para... Sabe? Tipo, eu podia falar, ai, não, eu fiz 10 mil faculdades, pós, mestrados, blá. Não, cara, eu vivi. Eu estou vivendo e vou seguir vivendo. Vou seguir fazendo o que eu tenho que fazer nessa vida. Viver. Aline, você hoje, essa live nossa, eu tô até rouca de chorar. A gente combinou que era baixinho, era pra chorar, hein? Ela está estreando o projeto Mulheres Reais 2023. A proposta para 2023 é o planejamento para a gente envelhecer. E a primeira lição que eu quis trazer, te convidando, é porque eu não vou esperar envelhecer para viver. Eu não vou esperar aposentar para curtir a vida. Eu não vou esperar o final do ano para viajar. Eu não vou esperar o sábado para passear. É o agora, é o hoje, é o que a gente tem. E eu sei uma prova disso a todo momento.
E mesmo com as dificuldades, pensa isso, você com o marido e com o filho no CTI, os dois em hospitais diferentes, você passar 36 horas sem dormir, pulando de um CTI para o outro, e contar com essa naturalidade, eu repito, você traz uma leveza, você conta sorrindo. Quem escuta a história, pensa assim, tirou de letra, foi muito fácil. Tirou de letra, mas não foi fácil, né? Nunca é. E, mas é esse jeito que você conta, sabe? Assim, você torna leve. Mas os aprendizados foram tão ricos. Você falou tanta coisa importante aqui. Eu escrevi na hora que a gente conversou à tarde, mais cedo, né? Eu notei tanta coisa que você me ensinou. Agora na live você falou de novo várias outras coisas. Então, era isso que eu queria chamar a atenção das pessoas. Para a gente viver o hoje, para a gente viver o agora. Para a gente tornar os momentos mais simples, os momentos inesquecíveis. A gente não precisa de uma viagem internacional para ser uma viagem inesquecível. A gente não precisa ir para um banquete para ter uma comida gostosa, para ter um momento de dividir a mesa. Né? Assim, eu acho que você demonstrou essa simplicidade. Quando você contou as histórias do seu pai, que ele queria tomar um café na padaria, que ele queria ver o mar de novo, que ele queria fazer coisas que para muitos é uma coisa banal, que não tem importância, demonstra pra gente assim que é o amor. É um amor. É o amor que a gente entrega, é o amor que a gente recebe, é o amor que a gente compartilha, que transforma tudo. Quer falar alguma coisa de tô engasgada? É que, assim, a maioria das pessoas, a gente conta histórias para a gente acreditar, para a gente viver, né? A sua live era sobre a vida quando não tem perspectivas, né? Acontece desde cedo, é uma roda, sabe? A gente erra nessa mesma coisa, assim. Então, assim, a gente nasce, daí as pessoas olham pra nossa cara e falam assim: ah, é magra e alta, vai ser modelo. Gosta de brincar de médico, vai ser doutor. Então, assim, as pessoas enchem de perspectivas que vai ser tudo bom. Quando acontece isso, é uma coisa que a gente não pode se apegar, porque se você não virar nada daquilo, você cresce uma pessoa frustrada. Quando falta saúde, quando falta habilidades, né? Porque acho que as deficiências hoje são desabilidades, a gente tem que olhar com esse olhar da simplicidade, que é apenas uma desabilidade. Quando falta alguma desabilidade, as pessoas também colocam metas que são criadas por elas. Então, assim, é infeliz, é triste, é sofrido. E não é real. Não é real. Na verdade, a gente tem que olhar para a vida que a gente tem e o que a gente pode ser no momento, e eu curtir aquele momento. Então a gente conta histórias pra gente se enganar e a gente ir correndo atrás desse negócio que é inalcançável, né? Você quer a felicidade, você quer o dinheiro, você quer o poder, você quer, porque, meu, você vai ser juíza, você vai ser, e aí você fala, cara, não dá pra eu ser tudo isso. Peraí, o que eu tô aqui pra fazer, né? Quando que as pessoas param para olhar para isso? Nunca, né? Então, assim, eu vou curtir meu filho quando eu me aposentar, eu vou fazer aquela viagem internacional em tal momento, eu vou fazer uma viagem para praia. Ai, não, dá trabalho. Ai, mala, carro, muita coisa. E a gente fica postergando achando que a gente tem tempo. E às vezes a gente não tem tempo. A gente não sabe qual é o tempo. Ninguém sabe qual é o tempo. Eu falo, eu nem sou arrogante de pensar assim, meu filho vai morrer antes de mim. Eu nem sei. Não posso nem dizer isso. Talvez o diagnóstico dele sugira isso, mas, meu, que arrogância minha achar disso ou não. Então, o viver com ele é para mim também, né? É para mim não esquecer que o meu tempo também tá rodando, né? Então, a gente tem que olhar para a vida e olhar para o tempo, né? Fazer as coisas, porque um show que faz sentido com 20 anos não faz aos 40. E não vai fazer aos 60, então não espere para fazer as coisas que você quer. Quando você começa a movimentar a vida para fazer as coisas que você gosta, tudo faz sentido naquele momento. Porque às vezes você vai chegar lá na frente e fala, pô, agora eu tenho dinheiro. Mas, pô, as pessoas que eu gosto já não estão mais aqui. Os amigos já não são mais o mesmo. O meu corpo não é o mesmo. As coisas mudam o tempo inteiro, né? Então, essa coisa que as pessoas vão colocando na gente são histórias que contam pra gente acreditar e viver dentro dessa roda. Meu, sai da roda. E olha pra isso. O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o meu papel nesse mundo, né? Eu acho que quando a gente encontra o servir,
o outro, cara, você fala, puta, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. E aí todos os meios chegam até você, porque depois que eu entendi muitas coisas, meu, eu tenho uma equipe médica puta, que equipe médica, sabe? Falou, doutora, eu quero viver. E ela fala, vai, filho, vai, lindinha, né? O que a gente precisa fazer? Então, os meios começam a chegar. Quando você entende qual que é o papel, o que você está fazendo, para onde você quer ir, né? Tem uma frase que eu falo que assim, quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E quando você sabe, os meios vão encontrar. Vão chegar até você. E aí que você fala, pô, que privilégio, que sorte. Não é sorte, gente. Eu sei onde eu quero ir, eu sei o que eu quero fazer dessa vida, eu sei as marcas que eu quero deixar no mundo, em mim, enfim, pro Léo. Eu acredito muito que um dia a gente se encontre de alguma outra forma e que a gente possa, de fato, se agradecer, sabe? Assim, eu acho que vai ser muito lindo esse dia, assim, que eu vou poder dizer para ele assim, tipo, filho, o quanto você me ensinou, o quanto você me... Eu falo para ele todos os dias muitas coisas, mas assim, de dizer num outro estágio que não esse, de razão, sabe? Mas de pura emoção, assim, tipo assim, cara, como você foi, desculpa a palavra, foda. O quanto a sua vida é importante nesse mundo, o que você fez, sabe? Eu vejo através da história do Léo a medicina mudar, as famílias mudarem. Eu vejo, sabe, assim, um dia ele vai conseguir entender a potência do Léo nesse mundo, sabe? Assim, quando você faz, uau! Sabe? Quando você vê uma história gigante, você fala, caramba, né? Puto, o cara fez isso. Eu falo, esse cara foi meu filho. É. Muito lindo. Aline, eu chorei a live inteira. É uma situação nova para mim. Ai, Mas foi tão bom, foi tão rico. Tinha umas histórias que a gente conversou que nem deu tempo da gente contar, né? Eu queria tanto que você contasse aquela história do seu primo. A gente já extrapolou, gente. A gente já saiu do horário. Mas, por favor, eu quero ouvir essa história. Só um minutinho que eu vou só abrir. Abre pra mim, filha. O interfone tocou aqui. Conta para o pessoal aquela história do padre. Por favor, porque aquela história merece ser contada. Bom, o Léo também não nasceu de 5 meses à toa, né, gente? Eu também sou um pouco ansiosa, enfim, eu também tenho um pouco dos meus receios e, enfim, os médicos falavam naquela época que o Léo não ia sair da UTI e eu tinha, na gravidez, eu já tinha convidado os meus irmãos para serem os padrinhos do Léo, né? Eu queria que eles soubessem que, independente do que acontecesse, que a nossa história tinha incluído eles dois junto, porque eles são extremamente importantes para mim, né? E eu convidei eles para serem os padrinhos do Léo. E aí eu falei, bom, o Léo não vai sair, eu quero batizar o Léo, eu quero que ele, né, eu quero esse momento. E eu tenho um primo padre, super jovem, super cabeça. E aí ele foi lá na UTI para batizar o Léo. Não deixaram os meus irmãos entrarem, mas ele entrou para batizar o Léo. E aí fez toda a cerimônia do batizado e tal. E ele falou assim, prima, preciso conversar com você, mas lá fora. Aí eu falei, nossa, né, que estranho. Aí, enfim, O padre, né? O padre falando conversar comigo, né? Aí saímos lá fora, ele falou assim, prima, sabe o que acontece? Você é um ser muito iluminado, né? Um ser de luz. Você tem essa coisa cuidadora. Você está aqui para cuidar do outro. E o que acontece? Deus precisa de pessoas como você, né? Porque ele precisa que essas pessoas que vão enfrentar algum processo doloroso de crescimento tenham um apoio. E você é essa pessoa. Então, por isso as coisas chegam até você dessa forma, né? Tinha acabado de ser meu pai, o Léo, o Rodrigo, enfim. E aí ele falou assim: e você precisa então ter rezar e falar para Deus que você não quer mais, né? Ó, Deus, chega, né? Peraí, né? Ele falou assim: briga com Deus. Briga com Deus. Mas na minha educação, a gente não podia brigar com Deus, porque, tipo, é feio, né? É o nosso pai maior. Nossa, quem somos? Aí eu falei, cara, o padre me falou isso? Não, pera lá. Aí eu falei, vamos lá, Deus, seguinte, não quero mais. Beleza,
sei, já entendi, mas não quero mais. Eu vou seguir fazendo bem, vou seguir tudo isso, mas não, pro Léo, não, pra minha família não mais, não quero mais, não aceito mais. Daqui pra fora, eu quero sair com o Léo dessa UTI, eu quero viver com o Léo, eu não quero mais que venha complicações pro Léo e tal. E de fato, o Léo foi melhorando, a gente pôde transferir ele de hospital e a gente conseguiu dar um pouco de qualidade de vida para o Léo. E essa é uma história que eu conto para várias mães que estão na UTI, porque a gente também, são as coisas da cultura, né? De que a gente tem que ser só grato às coisas que acontecem, tá acontecendo coisa ruim, a gente tem que ser grato. E não, cara, tem hora que a gente tem que brigar com Deus. Então, gente, anota aí mais uma coisa. Vocês estão passando por uma situação difícil? Vai lá e briga com Deus. Mas não é brigar, não é reclamar, é dizer não quero mais, não aceito mais. Gente, faz sentido isso para vocês? Manda um joinha aqui se faz sentido. Porque... E várias mães, assim, tem várias mães que eu contava na UTI, eu falava, você tem religião, né? Porque, gente, religião é um lugar, é um terreno difícil de você acessar, né? Sim. Eu sei religião, aí as mães ainda, ai, puta, lá vem ela, faz mais um não sei o quê, faz o terço, faz o não sei o quê. E eu falo assim, então briga com Deus. Você tem religião? Briga com Deus. Como assim brigar com Deus? Briga, fala que você não quer mais e tal. E as mães saem da UTI de situações graves e depois falam, puta, Aline, é isso, né? A gente tem que mostrar que pode, assim como eu aprendi com ele. A gente pode se rebelar, a gente tem que aceitar tudo. Tem hora que eu não aceito mesmo. Aliás, né? Isso que falaram no início, que eu sou uma leoa, gente, eu não sou fofa, não. Eu sou brava, eu sou porreta, sabe? Não tem um não pra me abalar, né? Mas olha só que engraçado. Vou só contar mais a última história, porque essa história tem muita lição também, Graziela. A gente saiu do hospital com o Léo muito pequeno, a gente saiu com ele com 11 meses, e a gente tinha muitos diagnósticos, prognósticos muito ruins, né? Que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele ia ser um vegetal, que ele não ia, que ele não ia viver, que não ia sobreviver, que não ia ter 10 quilos. Só coisas ruins, desagradáveis. E eu saí do hospital focada em encontrar curas, tratamentos. Eu saí focada nisso. A minha vida era fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, terapia ocupacional, fono de método tal, todos os métodos, Mozart, uma sintonia do Mozart num fone de ouvido, bota fone, e eu vivia assim. Minha vida era buscar tratamentos para o Léo. E aí, um dia, o Léo não tinha nada, ele teve uma única febre, um pico de febre. Liguei para a médica, falou, vem para o hospital para a gente colher exames. Fui para o hospital, cheguei no hospital, olha, os exames estão mais ou menos assim, talvez você vá para casa, não sei o que lá. De repente, o Léo, passou mal, foi encaminhado para UTI, ele teve uma infecção generalizada. E foi muito grave e muito rápido. De manhã a gente entrou na UTI, à noite a médica estava conversando com a gente sobre sedar o Léo, porque não tinha mais o que fazer, os 3 órgãos principais estavam entrando em falência, rim, pulmão e fígado estavam entrando em falência, e ela veio pedir autorização de sedar ele para ele não sofrer, porque é dolorido, tem dor nesse processo da infecção generalizada. Puta, eu fiquei tão contrariada assim, eu falei, cara... Naquela hora eu senti que Deus me colocou na UTI para entender o que eu estava fazendo da vida, sabe? Aline, eu deixei você ir para casa. O que você estava fazendo da vida quando estava em casa? Estava buscando tratamento, estava buscando cura. Ficasse no hospital. Acho que Deus falou assim. Bom, muito contrariado, eu autorizei, né? Eu e o Rodrigo, nós autorizamos a sedação no Léo. E começou a infundir o sedativo, o Léo começou a dormir. Quando ele dormiu, puta, eu sentei na poltrona e eu senti Deus falando comigo. Aline, o que você está fazendo da vida? O que você estava fazendo da vida? Você pode ficar em casa 3 meses que você está em casa, você não estava aproveitando a vida. Aí eu falei, Deus, cara, já sei conversar com Deus, agora a gente já é mais brother, né? Que a gente já pode brigar. Deus, é o seguinte, se você me der mais uma chance, eu vou sair daqui, eu vou fazer tudo diferente. Só mais uma chance. Cheguei no ouvido do Léo e falei, filho, se você quer essa chance, me dá um sinal. Dormimos, porque o Léo estava dormindo, eu dormi sentada na poltrona. No dia seguinte, eu acordei com o Léo inteiro queimado. Ele teve uma alergia ao sedativo, que chama farmacodermia. É horrível, porque queima a pessoa de dentro para fora. Mas ele se queimou inteirinho. E eu falei, cara, como a gente fica treinado a olhar as coisas boas. Eu falei, cara, esse é o sinal, esse é o sinal.
A médica veio meio desesperada e falou assim: Meu, lindinha, eu vou ter que tirar o sedativo dele, porque pode ter sido sedativo. Foi a última droga que a gente entrou, provavelmente é isso. E eu, vai tirar o sedativo, vai acordar o Léo, né? Puta. O Léo acordou da sedação. Foi muito difícil, foi muito difícil. Foi uma fase muito grave. O Léo ficou grave, teve todas as outras complicações que poderiam acontecer. Mas depois de um momento eu falei pra médica assim: doutora, eu quero ir embora pra casa. Não quero mais ficar aqui no hospital. Lindinha, o Léo tá muito grave. E eu falei: sei, mas se ele for morrer, eu queria que ele morresse em casa. Eu não quero estar dentro do hospital. Não faz sentido. Não tem vida aqui dentro do hospital. E aí ela, com todo apoio, me deixou ir pra casa com o Léo bem grave. E aí foi quando eu comecei a fazer de fato o que eu prometi pra Deus e pro Léo, sabe? Falei: a gente vai sair daqui, a gente vai viver. E aí o Léo ficou muito grave, ela foi em casa e falou: eu tenho que levar ele de volta pra UTI. Eu falei pra doutora: só mais 24 horas. Juro por Deus, se o Léo não melhorar nessas 24 horas, eu levo ele pro hospital. E aí ela falou: tá bom. Nesse dia eu olhei pra mim com tanto privilégio que eu tenho, né? Jovem, forte, com tantas, né? Puta, olhei pra todos os equipamentos do Léo e falei: cara, eu sou capaz. Filho, vamos embora dar uma volta no parquinho. Eu botei todos os aparelhos dele, eu botei uma UTI no carrinho e desci pro parquinho. Meu, Léo abriu um sorriso. É sorriso de vida, sabe? Sorriso de tipo, cara, é isso. Desde aquele dia, eu decidi não fazer mais nenhuma terapia e todas as terapias, todos os tratamentos do Léo são baseados nisso, em vida. A melhor terapia ocupacional é botar a mão dele no chão, é botar a mão dele na areia, na terra, no cachorro. Isso é terapia. O resto que eu tava procurando não fazia sentido, sabe? Então é isso, nas adversidades moram duas coisas, né? A lição, que é o aprendizado, e a oportunidade, né? E a oportunidade não são coisas concretas, são oportunidades de evoluir. E eu acho que em todas as adversidades eu pude aproveitar isso, sabe? Aprender e evoluir, aprender e evoluir, aprender e evoluir. Então eu olho para as minhas histórias e eu conto com essa leveza, porque de fato hoje eu olho para elas dessa forma. Evolução e aprendizado, evolução e aprendizado. Estamos aqui. Olha eu aqui sorrindo, podendo contar essa história. Olha o Rodrigo cuidando do Léo para eu poder estar aqui com vocês. Olha que rico a conexão. Quantas pessoas, né, aparecem na minha vida? Quantas pessoas estão aqui mais de 1h30 paradas para ouvir, né? Então, é isso. É isso, 1h30, porque realmente não dava para interromper a história com 1 hora. Uma história muito linda. Ainda tem muitos capítulos que a gente realmente não pode extrapolar tanto, mas tem muitas histórias. Quem está nos assistindo, quem vai assistir depois gravada, sigam a Aline, vocês vão ver histórias fantásticas, os stories dela. Nossa, é muito rica essa história. Aline, te agradeço por ter respondido meu stories, meu. Como é que chama? Que eu te mandei? O direct, Não, né? eu te mandei uma mensagem, né? Eu te mandei uma mensagem no privado e você me respondeu super solícita, super acolhedora, porque você é assim, né? Esse jeitinho de mãe, né? De colher, de. Chega junto, amor tá sobrando aqui, vem cá, tem muito amor. Pra todo Eu não mundo. nego, eu falo assim, eu acho que se Deus me colocou nessa história e a gente pode inspirar outras pessoas, eu não nego nenhum convite que as pessoas me façam. Ah, uma live, vem aqui, faz assim, barará. Eu não nego nada, porque eu acho que essas conexões, sabe, Grisela? Eu acredito muito nessas conexões, assim. Eu tava passando sem querer, eu não sigo o Piangers, porque apesar de eu gostar desses posts, às vezes eu acho que são mais pessoas martelando que só existe uma forma viável da vida, que é a forma da saúde, é a forma do tudo certo, né? Bem ou mal, todo mundo tá fazendo isso o tempo inteiro, né? Você vê os mentores de alta performance, os caras só falam saúde, dinheiro e não sei o quê, e eu falo, puta, vai um pouco contra o que eu penso, porque faltar saúde tá tudo bem, faltar dinheiro tá tudo bem, o que não pode faltar é o que a gente tem dentro da gente. Isso não pode faltar, né? É ser do bem, é fazer o bem, é ter caráter, enfim, né? E aí eu vi aquele post, ele falava, pô, 13 anos, depois de 13 anos isso acaba. Cara, acaba, às vezes acaba antes, eu preciso gritar isso pro mundo, né? Só que eu
foi um post de desabafo, assim, né? E eu recebi tantas mensagens e tantas curtidas, tá chegando tanta gente na minha página através daquele post, né? Que é o momento de fazer, putz, as pessoas refletirem, né? Às vezes a gente tá no modo automático, seguindo aquela linha de que só existe esse modelo e não para olhar para fora, né? E não são só 13 anos. O que me chamou a atenção naquele post é porque você já mencionou aqui, ele fala, é um pensamento convencional, que a gente já tratou aqui, normal. De repente tem um comentário disruptivo. Tem um comentário totalmente fora. E é um comentário que faz a gente parar, refletir, pensar. E você fala, poxa, ela tem razão. Aí eu te chamei no privado, e aí você respondeu, e aí desencadeou nesse momento. E assim, então eu já falei que eu te acho disruptiva, te acho all-in-one, seu apelido aqui, ó. A conexão veio também com o nome do filho, né? Porque eu também tenho um Léo. E eu não sei se você sabe, eu tenho certeza que você sabe, que Leonardo significa forte como leão, valente, e o Léo tá honrando o nome dele. Então, mérito seu, mérito dele, nessa garra para viver, porque tem que ter força de vontade, tem que ter vontade de viver para poder superar tantos intempéries que passaram aí no caminho de vocês. E Aline significa protetora nobre, reluzente. Cara, encaixou perfeitamente. Acho que essa é a palavra que me define, assim. Acho que se fosse responder quem é a Aline, eu sou essa, sabe? Assim, eu quero proteger todo mundo, sabe? Eu tenho uma ânsia absurda de botar as pessoas no colo e falar, gente, tá tudo bem, calma. Eu montei um grupo para acolher mães de intestino e mostrar que existem outros caminhos. O Instagram é para isso, sabe? Para mostrar a gente, calma. Tem colo para todo mundo, tem vida para todo mundo, tem esperança para todo mundo, né? Enfim, eu queria ter esse poder, sabe? De poder proteger as pessoas um pouquinho da vida, né? De todas essas coisas. Eu acho que eu passei por tanta coisa e tô aí, né? E eu sei que não acabou. Vão vir outros desafios, né? Cada momento vem um desafio novo, né? Mas não parar nos desafios e mostrar para as pessoas que é esse, né? Esse é o caminho. É não parar, meu. O medo, ele é só um norte, ele não é um caminho. Ele não significa que... Ele é só, tipo, um sinal de alerta. Então, conviva com o medo. As pessoas param no medo, né? E é isso. Aqui, muito obrigada. Eu que Obrigada por agradeço. dedicar seu tempo. Porque você tem que estar lá de olho no Léo, acompanhando. Às vezes, na hora que ele dorme, que é a hora que você consegue resolver alguma coisa sua. E aí você parou para dedicar aqui pra gente, para poder transbordar essa história linda. História linda ali. Obrigada. Não perca esse amor, esse sentimento que a gente sente que é genuíno, que é verdadeiro. E quando a gente assiste os stories, a gente vê as histórias, seus posts, a gente se encanta, se emociona, e é porque é verdadeiro, vem do coração. Muito obrigada. Obrigada para quem esteve na live, para quem vai assistir depois. Foi muito gratificante ter você aqui. Eu que Obrigada. agradeço. Agradeço todas as pessoas, todos os comentários, quem já me segue. Obrigada por estar aqui. Os seguidores da Graziela, sejam bem-vindos para quem vê meu perfil. Sigam a Graziela também, porque o trabalho dela é incrível, sabe? Ela vai fazer uma série de lives de mulheres reais. Tem tantas histórias de mulheres reais tão pequenas por aí, né? E a gente pode transformar isso grande. Então, é mulher ajudando mulher, são histórias incríveis e inspiradoras. E é isso. Muito obrigada, querida. Obrigada, Um beijo, boa noite, pessoal. Boa noite. E dá um beijo no Léo, né? Sim, você também dá um beijo no Léo e nas meninas. E um super beijo pra você e pra sua mãe. Tá joia, obrigada. Beijão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Você quem, né? Pra você.